um outro assunto importante. Gente, CNH, renovação da CNH. Várias pessoas com deficiência que estão buscando a renovação do seu processo de isenção, elas estão com o documento vencido. Então, muita atenção. Antes de você dar entrada no seu processo de isenção, ou que um escritório de isenção ele dê essa entrada, né, para você, é um documento fundamental, junto com o laudo médico. Até a gente costuma brincar que o laudo médico ele é o coração do processo. O laudo médico é o coração. Mas quando a gente está falando sobre processo de isenção para condutores, PCD condutor, a gente fala que a CNH é o pulmão, é o sistema cardiovascular do processo de isenção, é o laudo médico de um lado e a CNH da pessoa com deficiência do outro lado. A gente fala CNH PCD, CNH com restrição, CNH especial, que é justamente a CNH que tem a restrição na direção, onde você exige que você dirija um veículo que não seja convencional, um veículo adaptado para a sua situação, mesmo que seja um veículo com câmbio automático e direção hidráulica. Então, nesse caso específico, você precisa se atentar. O laudo. Tem gente que pergunta pra gente, olha, Michael, eu tô com um laudo aqui que eu usei no último processo, será que esse laudo vai servir para o meu processo? Para fins de isenção de IPI, é provável que sim, se ele estiver em ótimas condições ali, não tiver nenhum tipo de observação que dê a entender que aquele documento precise ser renovado, ser trocado depois de um tempo. Lembrando que a isenção é só para quem tem deficiência permanente e não provisória, isso é um dos grandes erros, inclusive, relativos ao laudo médico. Você vai poder usar o mesmo laudo para isenção de IPI. Tem muita gente só buscando a isenção de IPI atualmente. Só que, se você for buscar a isenção de CMS, em muitos estados tem um prazo de validade. Por exemplo, no estado de São Paulo, até para quem, mesmo que seja de outro estado, queira comprar um veículo fabricado no estado de São Paulo, por exemplo, Toyota Yaris, vai precisar de um laudo cuja data de emissão não passe, não tenha acontecido além de 2 anos. Né? Então, o laudo ele tem validade para isenção de CMS. Então, aquele laudo que você usou para isenção de IPI não vai valer para isenção de CMS. Aí você vai ter que ser obrigado a atualizá-lo. E atualizar como, Michael? Sim, passar por uma nova perícia, tá bom? Só que aí é o seguinte, se você é condutor, e aí você entra com o processo, só que você não se atentou à sua CNH. Gente, a CNH ela tem que estar renovada, ela tem que estar em dia, na verdade. Na hora que você entrar com o processo de isenção, não é só o laudo que tem que estar em dia. Toda a documentação e um documento extremamente importante é a CNH, porque as restrições da CNH têm que bater com as restrições ditas ali, explicadas, demonstradas através do laudo médico. Então é importante que você renove. E uma outra coisa que a gente fala bastante, a gente dá esse conselho para as pessoas, é o seguinte, gente, renove a sua CNH, procure o escritório de isenção que cuidou do seu processo para fazer essa renovação. Por quê? Várias pessoas estão perdendo a sua CNH especial. Várias pessoas. É algo que não acontecia no passado, Will. Era muito raro que acontecesse isso. E por quê? Porque as pessoas elas estão passando, né, em médicos que não são os credenciados para atender as pessoas com deficiência. Então ela pega e faz... É muito triste isso, né? Devia ser... O médico deveria dar a orientação correta. Olha, quando se cadastrasse, e se a pessoa tem restrição, o sistema, em outras regiões, inclusive, não só o estado de São Paulo, deveria orientar, olha, você tinha que ser automático, você pegar e passar pelo médico que é especialista na situação da pessoa com deficiência. Mas não. E mesmo, às vezes, passando pelo médico que é o especialista, o médico de banca, ela tem a sua CNH rebaixada. Quando eu digo rebaixado, a CNH comum, perde-se a restrição da CNH, e a pessoa não recorre. Né? Tem um prazo administrativo de até 30 dias. E ainda tem as opções judiciais para a pessoa manter a restrição na sua CNH, se de fato o médico cometeu um erro. Isso é muito comum de acontecer, pessoal. E eu vejo pessoas, por exemplo, no estado de São Paulo, se você perder a restrição e não buscar restaurar ela o mais rápido possível dentro dos prazos, você corre o risco de ter que passar na autoescola de novo, fazer o exame prático de novo para alterar a sua CNH. E pessoas com deficiência que deveriam ter a restrição em definitivo em sua CNH, perdendo a restrição por causa de um erro médico. Então, não dê pano para manga, não dá sorte para o azar. Procure o escritório de isenção de sua confiança ou procure a gente para indicações, tá bom? Então, atenção, WhatsApp 13 é o DDD 981588602. 13 é o DDD 981588602. Não perca a sua CNH especial por erro de perícia médica.